Fala galera, beleza? Aqui é o Cyber com mais um vídeo. Galera, esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando porque eu tinha acabado de gravar um vídeo cobrindo essa notícia que eu tinha achado interessante da, da performance vazada da 4060 Ti no 3D Mark. E eu tava terminando o vídeo e aí saíram as reviews da 4060 Ti de fato. Então eu tive que refazer, mas mesmo assim eu achei interessante manter essa notícia pra gente ver o que o vazamento dizia e o que as reviews, né, as análises realmente elas estão trazendo. E como que elas bateram realmente. Aqui você vai ver que esses são todos testes sintéticos, né? Tudo no 3D Mark. E eles estão comparando aqui muito a 4060 Ti com a 3060 Ti, que é quem ela veio substituir, né? É a placa que vai ficar no lugar. E aí a gente vê aqui, por exemplo, que a gente tem uma diferença de performance entre uma e outra de 12, até de 12%, até em 4K uma diferença de 2%. Quando eu vi essa diferença aqui, que pra mim isso aqui é praticamente um empate técnico, eu falei assim, não é possível. Eu sabia que a 4060 Ti ia ser ruim, mas eu não sabia que ia ser tanto. Então, assim, eu fiquei chocado, mas não surpreso. Porque eu já vinha falando há muito tempo, quem me conhece, que a 4060 Ti não ia ser uma placa boa. Porque ela só tinha 8 GB de memória, né? A largura de banda dela era de 128 bits, que é menor, é a metade da 3060 Ti. E eu imaginei que ela ficaria ali por volta da performance da 3070, mas é incrível que a 4060 Ti aqui ela mostra que nem isso. Ela é basicamente um pouquinho melhor do que a 3060 Ti. Mas aí você vai falar, bom, mas isso aqui são testes sintéticos e em jogos geralmente a história é outra, né? Realmente. E principalmente aqui, a diferença de 2% é em 4K. E essa não é uma placa para ser jogada em 4K. Também é verdade. Se você somar todas as diferenças que deram aqui, você vai ter aqui, como eles escreveram, que a 4060 Ti é em média 10% mais rápida que a 3060 Ti. Se isso for verdade, pra mim é uma vergonha pra Nvidia lançar uma placa dessa forma, né? Então vamos ver o que as reviews hoje, que acabaram de sair, estão falando. A gente tem aqui na review do Hardware Unboxed, a gente vê uma coisa assim inacreditável. Fortnite em 1440p, com tudo no épico, a gente tá vendo aqui que a 3060 Ti é mais rápida do que a 4060 Ti. É inacreditável, inacreditável. Quando eu vi isso, eu falei, não, só pode estar de brincadeira comigo, né? Não é possível. Vamos ver aqui, no Resident Evil 4, a diferença melhora um pouquinho, né? Em 1080p, a 4060 Ti 135 FPS a 118. É um ganho ali de um pouco mais de 10%, então tá dentro ali do que os vazamentos indicavam. Mas aqui, de novo, Plague Tale Requiem, 1440p, nenhuma diferença. É um empate, 68 e 67 FPS. E isso você vai ver que é uma coisa que vai se repetir muito. E aqui, isso era uma coisa que eu estava bem interessado em saber e estava curioso. Como todo mundo sabe, o The Last of Us é um jogo que ele consome muita memória, né? Ele tá em 1080p ele consumia 10 GB de VRAM fácil. E aqui a gente está vendo o problema que a Nvidia não quis admitir. A 3060 Ti, ela é 4 frames mais rápida que a 4060 Ti. Por quê? Porque ela tem a largura de memória dela é de 256 bits. E a 4060 Ti, a Nvidia teve a pachorra de lançar com um bus interface de 128 bits, falando que não ia fazer diferença porque o cache é 8 vezes maior, né? A 3060 Ti tem um cache L2 de 4 megas e a 4060 Ti é de 32, né? 8 vezes maior. Mas no fim, fez alguma diferença? Eu acho que segurou um pouco porque poderia ser pior, poderia ser bem pior. Mas ainda assim, não foi suficiente para passar o que deveria passar, que é a 3060 Ti, né?
Então, assim, é realmente uma vergonha. E para vocês terem uma ideia, teve... Eu tava discutindo com o pessoal esses dias no Twitter sobre essa coisa da VRAM, e veio um cara, e eu disse que assim, para Nvidia, 8 gigas de VRAM não é uma coisa cara, né? E a gente sabe que a Nvidia lançou, tem dois modelos da 4060 Ti, a de 8 gigas e vai ter a que lançou agora, vai lançar amanhã, né? E vai ter o modelo de 16 GB em julho. Só que o modelo de 16 gigas da 4060 Ti é $100 mais caro. A placa é completamente igual, ela tem o mesmo número de cores, ela tem o mesmo número de tudo. A única diferença é que tem o dobro de VRAM. E eu falei que para Nvidia, 8 GB de VRAM não deve sair assim nem $50. E teve gente falando que saía mais de 100, que eles até estavam dando um descontinho pra gente. A Nvidia estava dando um descontinho pra gente. E aí aqui, o Linus, na review dele hoje, ele mostrou isso aqui, que é o que eu dizia. A Nvidia, o preço de 8 GB de DDR6 é por volta de $27. E aqui ele está falando que provavelmente é menos até que isso, porque a Nvidia tem um contrato com a fábrica que produz a memória e ela compra de toneladas, né? Então esse preço deve ser ainda menor. Então eles estão vendendo uma placa, uma 4060 Ti de 16 GB. Eles vão vender em julho essa placa por $100 a mais, sendo que eles não gastam nem 30, né? Então, mais uma aí da ganância do que a Nvidia tem vindo para cima do consumidor ultimamente, né? Eles poderiam muito bem ter lançado, diminuído um pouquinho a margem deles, um pouquinho eles poderiam ter diminuído a margem deles da 4060 Ti, e pelos mesmos $400, nem existia o modelo de 8 GB, poderia ser só o de 16 GB. Mas eles não fizeram isso, eles estão fazendo você pagar $100 a mais para ter uma 4060 Ti de 16 GB, né? Então, olhando todas as performances, né? Olhando todas as reviews que saíram hoje, essa aqui é a review do Gamer Nexus. E assim, eu coloquei aqui só para constar, mas todas as reviews estão falando a mesma coisa. Aqui, por exemplo, no Cyberpunk 1440p, a 4060 Ti não é nem 5% mais rápido, acho que nem 5% aqui dá, mais rápida que a 3060 Ti. E isso é um absurdo, né? É um absurdo. E aí eu peguei aqui pra gente dar mais uma comparada. Aqui no Tech Power Up, a gente tem aquela página onde a gente consegue ver a performance relativa entre as placas. E eu fiquei curioso porque eu queria saber qual que foi o salto de performance da 2060 Super, que foi uma placa muito boa da época, né? Que não tinha 2060 Ti, era 2060 Super, para a 3060 Ti. E foi um salto de 32%. Da 2060 Super para 3060 Ti, 32% a mais de performance. Só que agora a gente está olhando um ganho de nem 10%. 10% no melhor dos casos, mas assim, em alguns casos você até tá negativo. Você tá tendo menos performance na 4060 Ti do que na 3060 Ti. Então, qual que é o meu conselho para quem tá pensando aí em fazer um upgrade? Cara, se você tem uma 3060 Ti, na boa, para mim, o melhor upgrade que você pode fazer é você ir, ou você conseguir uma 3080 usada, que você vai ter um ganho aí, você vai ter um salto de performance de 50%, ou você comprar uma 4070, que talvez seja o melhor negócio, porque aí você já tem o DLSS 3 e aquela coisa toda. Então, assim, o preço é também um salto de preço, mas assim, cara, se você tem umas 3060 Ti, o que eu tô querendo dizer é não faça um upgrade para 4060 Ti, porque não vai compensar, entendeu? Não vai compensar, não vale a pena. Você, assim, eu vejo por mim, qual que é o mínimo que você espera
que você gostaria de ter de mais performance, de um incremento de performance para fazer um upgrade? Quanto justifica, quantos por cento de performance a mais justifica um upgrade? Para mim, eu só faço upgrade se for me dar pelo menos 40 a 50% de melhora de performance. Menos de 40 a 50% eu não acho que vale a pena você fazer um upgrade. É melhor você esperar. Então, se você tem uma 3060 Ti e você está pensando em fazer um upgrade e estava pensando em comprar uma 4060 Ti, eu sinto lhe informar que não vai ser um bom negócio. Não vai ser um bom negócio. É melhor você ficar com a sua 3060 Ti, que em alguns casos ela é melhor, né? Aqui no vídeo do Linus, a gente vê que em jogos, em média, a 4060 Ti, ela é, como a gente já acabou de discutir aqui, mais ou menos é um empate técnico com a 3060 Ti. Mas tem alguns casos, por exemplo, se você é criador de conteúdo, se você renderiza vídeo, né, se você usa esses softwares para produção, a 3060 ela acaba sendo melhor do que a 4060 Ti. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que, por exemplo, DaVinci, para quem aí faz vídeo, é criador de conteúdo e precisa renderizar os seus vídeos. No DaVinci, a 3060 Ti, ela praticamente ela renderiza um vídeo em média 2 minutos mais rápido que a 4060 Ti. Por quê? Exatamente porque ela tem um bus de 256 bits. Né? A largura dela de memória de VRAM é 256 bits. E a 4060 Ti é de 128. Então aqui a gente vê claramente a diferença que a largura de banda de VRAM faz. E a NVIDIA, eu não vou conseguir entender por que ela resolveu lançar a 4060 Ti com um bus de 128, porque só poderia dar merda, e deu merda. Então, é assim, é um fiasco total o lançamento dessa 4060 Ti. Não compre essa placa, porque ela não vale a pena. Aí você vai falar assim, bom, mas e o DLSS 3? Né? Porque a 4060 Ti, a diferença, se ela é igual a 3060 Ti, ela pelo menos tem o DLSS 3. Sim, é verdade, só que qual é o problema do DLSS 3? Como eu estava discutindo com o pessoal no Twitter esses dias, o PC Facts, o Cândido e tal, o DLSS 3 ele faz uma interpolação entre dois frames, né? Então, esse frame falso que fica no meio, que ele é criado, você consegue ver ele se o FPS for muito baixo, né? Então, quanto menor for o seu FPS base, mais você vai ver esses erros de imagem. É por isso que quem tem uma placa muito forte, quem tem uma placa boa, por exemplo, quem tem uma 4090, se você tiver rodando um jogo a 90 FPS, a 100 FPS, e você ligar o DLSS 3 para ir para 140, por exemplo, você não vai perceber esse problema, né? Por quê? Porque você já tá porque o FPS é tão rápido, a troca de frames é tão rápida que você não consegue ver os erros. Mas o DLSS 3 ele vira um problema para as placas mais de entrada, porque assim, uma 4060 Ti vai ter jogos que você vai estar ali sofrendo para pegar, sei lá, 40, 50, 60 FPS, né? E aí você vai ligar o DLSS 3 para subir seu FPS de 50 para 80, 90, você vai ver muito esses artefatos, entendeu? Porque o seu FPS base é o que conta, entendeu? Para ele interpolar os frames. E 50 FPS é um FPS muito baixo, entendeu? Vai ser muito visível os problemas de imagem. E eu tenho um outro problema, o famoso lag, a latência que o DLSS 3 inclui. Quando você tem uma placa muito forte, por exemplo, uma 4080, uma 4090, você está rodando um jogo a 90 FPS, a sua latência já é baixa. Né? Você já está ali em 20 ms, 30 ms de latência. Você liga o DLSS 3, sua latência vai para 40, 45, você nem sente.
É praticamente como se não tivesse latência nenhuma, né? Mas, quando você tem um FPS baixo, a sua latência, sem DLSS 3, a sua latência já é mais baixa também. Porque são menos frames. Então, você tá ali rodando um jogo a 40 FPS, a sua latência já tá em 70, você já sente lag sem DLSS. Aí você liga o DLSS 3, a sua latência vai lá pra 100, aí fica aquela coisa arrastada, que você mexe o mouse e parece que é pesado e tem aquele lag. Então, o DLSS 3 ele não funciona muito bem para placas de entrada. E aí isso faz com que, é claro que é uma propaganda enganosa, eu acho, né? Um pouco desonesto da parte da Nvidia apoiar totalmente a 4060 Ti, por exemplo, no DLSS 3. Para ganhar performance, para falar que é mais rápida que uma 4070, uma 4080 sem DLSS 3, porque é desonesto porque tem todos esses problemas que eles não mencionam, entendeu? Você vai ter muito mais lag, você vai ter mais artefatos e problemas de imagem, que você vai ver, entendeu? O DLSS 3 ele é uma boa tecnologia para quando você já está rodando bem, para quando você já tem muito FPS. Aí você vai lá e liga só para, entendeu? Para isso, para você chegar no cap do seu monitor. Você tava a 90 FPS e você liga só para bater o 120 lá, ou 144. É para isso que ele serve, porque aí você não vai ver problemas e você não vai ter problema de latência, entendeu? Então, o DLSS 3 ele não salva a 4060 Ti. Se você achar que você vai comprar uma 4060 Ti e vai estar ali rodando Plague Tale, você vai estar rodando Last of Us, aliás, o Last of Us nem tem o DLSS 3, né? Mas você, por exemplo, você está rodando Plague Tale ou Cyberpunk a 45 FPS, aí você vai ligar o DLSS 3 e vai rodar 80 e vai estar tudo certo? Não vai, porque o lag vai ser demais e vai ter muitos defeitos de imagem, entendeu? Galera, então é isso. Eu queria mostrar pra vocês aqui, fazer um apanhado, né? Fazer um compilado aí das reviews da 4060 Ti. Lamentável. Não são boas notícias. E agora você pensa, se a 4060 Ti é assim, o que será da 4060 e da 4050? A 4050, assim, eu não sei o que vai ser. A 4050, com certeza a 4050 vai ser pior que a 3050. E a 3050 já era ruim. Até porque os vazamentos dizem que a 3050 vai ter uma largura de VRAM de 96 bits, né? Se 128 já é pouco para 4060, imagina 96. Então, assim, que tempos estamos vivendo no mundo do hardware e das GPUs aí. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, considere dar aquele like, se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, falou!